Minha gente, boa noite. Dia abençoado para todo mundo. Na realidade, Renato, que dia? Ora, que dia? O dia vai findar quando chegar meia-noite. Nós estamos nessa noite vivendo uma data muito especial de mais um dia aqui comunicando com você, olhando nos seus olhos, na TV no canal 25.1. Aí eu estou na sala da sua casa, no seu quarto, e eu sei que nós juntos aqui vamos levar as melhores experiências, a contação da história, histórias de sobrevivência, de muito valor que vão tocar o seu coração com toda certeza. E ainda também, assistindo agora via YouTube no nosso canal, Olhe nos Meus Olhos. Ao vivo nós estamos agora começando mais um dia e no rádio, ao vivo também, de forma simultânea, em 3 frentes de comunicação, nós estamos na Rádio Líder. Você está ouvindo agora no alto rádio do seu carro, ou aí no seu posto de trabalho, ouvindo o Rádio FM 92.1, é a Rádio Líder, está na Líder, está ligado em Jesus. Eu sou o Renatinho e nesta quinta-feira nós vamos caminhar trazendo um amigo que eu recebo com muita alegria aqui, porque é o seguinte, ó. Durante a mocidade, a adolescência, a gente conhece alguns amigos que eles já saíram do nosso convívio, já saíram da nossa participação, da vivência do dia a dia. Alguns saíram, outros caminham com você durante muito tempo. E esse amigo meu é um amigo de longas datas, tem muita história para contar. A biografia dele aqui não é essa que eu vou falar agora, mas eu poderia apresentar ele assim, ó. Ele tentou ser cantor de banda, foi um jovem ativo na igreja, misturado a jogador de futebol, era na linguagem do cearense, agitado, traquino, transformou em um homem e é um homem de sucesso, é mestre e doutor em ciências médicas pela UFC, é PhD em acupuntura, é um acupunturista, ele é filho de um homem de sucesso na área da saúde e da medicina do Ceará, que é referência para o Brasil, e tem muito para contar aqui. Eu estou recebendo com salva de palmas a minha produção, aqui ó, meu amigo Dr. Isaac Guimarães, seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação receber você. Obrigado, que alegria estar aqui compartilhando. Você que fez parte aí da minha vida desde a adolescência. Para quem não sabe, o Renatinho já foi meu produtor. Né? Olha aí. Já cantei numa banda de axé, no tempo aí de... Algum tempo começou uma brincadeira num carnaval, Verdade. Um retiro, e aí deu super certo. E quando foi, nós estávamos todos os finais de semana aí fazendo shows em Fortaleza, era Fábrica 5, Armazém, Complexo. Tem história aí. Tem muita coisa aí. Rapaz, se você for contar barradas, isso aí... Foi incrível. O doutor Isaac, que está aqui comigo hoje, meu convidado, se for contar isso, vai trazer na lembrança a memória de uma juventude grande de Fortaleza. Sim, sim. Porque nós pensávamos em atingir um grupo de amigos. Sim. E começamos fazendo os eventos. Eu Verdade. ali preparava o evento, bancava a festa, fazia tudo, reunia todo mundo e estava lá uma banda que fazia muito sucesso. Era louvadeira. Era verdade. Era, rapaz. E aí, onde a gente colocava, o povo ia. E também causava um certo frisson na liderança pastoral de Fortaleza. Nós podemos falar sobre tudo isso aí. Causamos aí muitas... quebramos aí a religiosidade, né, cara? Eu acho que você não sabia onde você ia chegar, não. É verdade, porque há 20 anos atrás, o mundo evangélico ele não tinha muitas opções, né, Renatinho? Era sempre ali os grupos de igreja de sábado, de 7 às 9, e depois o jovem ficava ali perdido, né? E foi quando surgiu essa ideia de ter os eventos para os jovens da igreja poder se divertir de maneira saudável. Você já foi perseguido naquele tempo lá atrás? Muito, alguém olhava para você assim com a cara de banda? Com certeza. Esse aí toca no Gospel Night, esse aí vai na festa gospel, festa todo tipo que a gente criava um nome. Quando a festa começava a ser muito batida, não é? Pelas lideranças, pelos pastores, aí a gente mudava o nome. Colocava Reviva, lembra de tudo? Lembro sim. Que legal, rapaz. Agora você me trouxe uma nostalgia aqui. Ainda não tive nenhum amigo que sentou na mesa e que teve coragem de falar dessas festas que eram festas religiosas aqui na cidade. Eu sempre empreendi muito e o Isaac disse aí que eu era produtor e fazia questão de levantar essa bandeira mesmo. Era verdade. De oportunidade, de entretenimento, de graça, de alegria, aonde nós tínhamos matéria nos jornais, tanto no jornal de grande veiculação, que é o Diário do Nordeste, naquele tempo, e também matéria nacional, que saía dizendo que nós fazíamos festas que começavam à noite, terminavam no raiar do sol, sem drogas, sem álcool, sem bebida. E tem uma foto de capa do jornal que você está lá desse jeito assim. Sim, é verdade, eu lembro. No Complexo Armazém. Isso, muito bom. Foi bacana, era um tempo muito bom, cara. Legal. Lembrar que a pessoa tem a opção de se divertir, né? Sem aí estar precisando
ir para as drogas, né, ir para as bebidas, e era um tempo muito bacana. Isso como adolescente. Agora o negócio é sério, mudou. Aqui é o Dr. Isaac Guimarães, meu amigo, que vai falar muito sobre a história de vida, de vitórias, se no meio do caminho da vida dele teve algo traumático, ou perigoso, ou de risco, ele vai contar também tudo. E vai falar sobre uma pergunta que tem gente que diz assim, rapaz, essa ferramenta de transformação de vida de pessoas que vivem com dor e sentir dor direta, tem que tomar um remédio, como é que é aquilo? Vamos falar sobre tudo hoje, fica à vontade. Eu já queria começar perguntando, e o jovem? Da onde foi que o jovem acelerou o passe com 15, 16, 17 anos, não tinha preocupação com nada, o pai sempre bancou tudo, mas você sempre foi empreendedor desde jovem. Me conta um pouco da sua história. Bem, aos 9 anos, a minha vida sempre foi dentro de um laboratório, né? Comecei a acompanhar meu pai aos 9 anos de idade, na Universidade Federal. Meu pai era professor da UFC. Hoje ele ainda é o professor mais antigo, ativo, né? Hoje ele é como professor convidado, está só na pós-graduação, só para os alunos ali de mestrado, doutorado. E sempre acompanhando, e eu comecei a ficar encantado com a pesquisa, cara. Eu achava incrível aquilo ali, você tá ali no laboratório descobrindo uma ciência ali, descobrindo algo novo ali para a população. E fui crescendo com esse desejo de ser um pesquisador, né? E infelizmente, no tempo de faculdade, né, aquela vida de puxado demais, se alimenta mal, correria, como a vida de muitos jovens aí, né? A gente entra na faculdade muito cedo e muitos deles estão aí trabalhando, tendo que pagar a faculdade, na correria. E com isso eu desenvolvi uma gastrite. Você teve agora no seu corpo como manifestação a gastrite? Sim. Você sentiu o quê? Uma queimação no estômago, aquela dor de pancada, um refluxo, ficava ali tendo ânsias de vômito. Nessa juventude, com quantos anos? Dor. Aí comecei a ter a primeira vez com uns 17 anos. Tá, então né? A sua história ali nos 9 anos, a sua brincadeira era com os tubos de ensaio no laboratório, acompanhando seu pai. Sim, sim. Você agora vai começar a formar a idade da razão e vai Sim. caminhando, na adolescência saindo para avançar na área dos estudos. Sim. Sua primeira formação que você foi à busca de fazer, o que era? A primeira formação que eu fiz foi em fisioterapia e me encantei. Passei muito tempo trabalhando em UTI, sala de parada, pacientes transplantados de coração, de pulmão. Passei um bom tempo ali na Hospital de Messejana. Certo. Foi incrível. Mesmo sendo esse que já estava no viés da saúde, dos estudos, você estava na faculdade, não é? Porque eu estou fazendo um paralelo aqui que eu já dei uma acelerada lá na primeira formação, mas antes teve a faculdade, antes teve essa dor. Ou foi como foi? Você não tinha sentido ainda no período, eu queria só que você fizesse por ordem cronológica aqui agora. Aonde aparece? Aparece antes da formação? A dor? Sim, apareceu bem antes, né? Como a vida de maioria dos jovens, né? Se a gente se alimenta mal, janta pizza, ali refrigerante, se alimenta muito mal, vida muito corrida, corre de um lado para o outro. E nessa brincadeira aí, eu tive a minha primeira crise de gastrite aí aos 17 anos. Okay. Né? Tratei com remédio e tudo, e aquilo ali passou batido. Né? Logo depois, passando um tempo, depois eu vou tentar voltar para que vocês possam entender alguma coisa. Já no período de faculdade, já quase me formando, eu comecei a ter outros episódios. Né? Depois de formado, com a vida muito corrida, tive um episódio grande que eu passei 15 dias seguidos indo para o hospital. Meu Jesus. E aí eu fiquei preocupado, Renatinho, porque o meu avô morreu disso. Gastrite, teve uma úlcera depois, e ali meu avô morreu muito jovem, com 50 e poucos anos, e ele me preocupou. Eu falei, poxa, eu tô no auge da minha vida, e isso aqui eu acho que eu vou morrer. E foi quando o meu pai, ele era cirurgião, e ele já estava migrando ali de especialidade, estava indo para acupuntura, e eu, cara, isso aí funciona? Ele, se eu te disser que passa em 3 minutos, eu não acreditei, Renatinho. Tirei a blusa correndo. Você estava em crise com dor? Estava passando mal. Já estava indo ao hospital e tirei a blusa ali em casa mesmo, deitei na minha cama ali, ele botou uns pontinhos e passou ali em 3 minutos. E eu achei que era coincidência. Ele passou ali me tratando 5 dias seguidos. E nunca mais tive outra crise. Foi ali onde me despertou, né? Onde eu fiquei encantado. Eu falei, poxa, meu avô morreu disso. Eu tô tendo a mesma coisa, sendo que meu avô ainda durou aí quase 60 anos, e eu falei, caramba, eu vou acabar com minha vida agora com 26 anos, 27 anos, sei lá, bem jovem. E aí foi quando eu
comecei a me encantar e fui estudar isso, fui fazer outra formação em medicina chinesa. No tempo, aqui no Brasil, só existia em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí, com um colega, ele trouxe essa escola aqui para Fortaleza por um curto período. Inclusive, ele já até faleceu, não está mais aqui conosco. E nesse meio termo, Renatinho, eu comecei a me encantar. Eu falei, cara, eu preciso estudar algo onde eu possa proporcionar qualidade de vida para as pessoas. E eu vi meu pai professor universitário, pesquisador, estudando, aprofundando. Eu falei, vou entrar nisso aí também. Foi quando eu fiz a minha segunda formação em medicina chinesa, me especializei em acupuntura. E eu fui fazer o meu projeto de mestrado na Universidade Federal, que era no Departamento de Ciências Médicas. E eu fiz aí todo o meu projeto voltado para acupuntura e eletroacupuntura. E o que é que eu fui estudar, Renatinho? A minha dor. Foi o que levou ali meu avô. Eu fui estudar a intoxicação no fígado e no rim por excesso de antibióticos e anti-inflamatórios. Então, assim, fica aqui uma deixa para você. Eu quero te dizer que muitas das dores que você sente é intoxicação do seu fígado e do seu rim por excesso de antibiótico, anti-inflamatório e outras drogas que, infelizmente, você tem em casa e tem de fácil acesso aí na farmácia. Fica aqui até meu apelo, nada contra os medicamentos, mas só utilize ali com prescrição médica e se realmente você precisar em último caso. Então, na minha primeira tese aí de mestrado, Renatinho, eu fiz ali a proteção do fígado e do rim. Certo. Nós intoxicávamos ali o animal com doses altas ali de antibiótico, anti-inflamatório, e nós tratávamos com acupuntura e eletroacupuntura. Nós comprovamos a eficácia. E na minha tese de doutorado era o efeito protetor. Sim. Nós tratamos primeiro para quando receber a dose de antibiótico anti-inflamatório, o paciente ali ele não ser lesionado. Então, são os benefícios aí da acupuntura que nós vamos falar depois aqui um pouco para vocês, que não somente trata, mas também protege também os órgãos, tá? Muito bom. Então, dá uma virada de página assim, numa velocidade muito grande. Sim. Quando você sente a dor, percebe que estava indo concomitantemente, consequentemente, rotineiramente ao médico ali tentando tratar. Sim. E aí você começou a perceber que essa dor não estava passando. Não. Seu pai, que já vinha estudando a ciência, que já vinha com todas as especialidades que ele tem, com toda a habilitação que ele tem, ele disse, eu vou te mostrar como é que funciona aqui. Foi. E fez o tratamento com você. E ali resolveu e despertou a sua vida para também estudar o que seu pai é um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Sim, aqui, principalmente aqui no Ceará, né? Você pode contar um pouco da história do seu pai? Meu pai, ele era professor, ele dava aula de inglês, quando na adolescência. Ele aprendeu a estudar inglês ali na biblioteca, ele é autodidata, um cara assim, fora da curva demais. E ele aprendeu ali a dar aula de inglês ali para bancar os estudos, Ele ajudava os amigos de sala? Sim, porque naquele tempo não tinha o Google, Naquele tempo você tinha que ir para o dicionário mesmo. Então ele traduzia os livros, ele começou a aprender inglês. E outras línguas também. Papai é poliglota e fala mais de 5 línguas. E aí ele aprendeu a fazer a tradução escrevendo, na mão ali, e vendia os livros para os amigos. Rapaz. Ali ele surgiu ali a oportunidade de fazer um cursinho, teve um cursinho também. E ele sempre ele tentou empreender, ele não gosta, ele fazia pela necessidade. E ali, depois ali ele passou para medicina, virou professor universitário, passou um tempo morando nos Estados Unidos. Eu tenho outros irmãos que nasceram lá, hoje moram aqui no Brasil. E com tudo isso aí ele começou a ir para essa história dele de hospital, de pesquisa, de consultório. Eu fui observando. Paralelo a isso, Renatinho, desde criança eu fui muito observador e eu percebi ali a dor das pessoas. Sim. Eu ficava vendo ali meu pai num consultório, atendendo, e o que é que me chamava a atenção? Poxa, ali 50 pessoas na recepção, as pessoas horas esperando. Eu via que tinha boa vontade dele de atender, mas a demanda era muito grande. E eu ficava, poxa, cara, como é que eu posso solucionar isso? Foi onde eu comecei a estudar gestão ali hospitalar, para eu entender ali como é que eu podia solucionar esse problema em Fortaleza. Foi certo. Assim que surgiu a nossa primeira clínica chamada Meditech, que era Medicina e Terapias Complementares. Eu pude ali tive a oportunidade de estudar em outros países, Coreia, China, fui para a Alemanha, fui ali e outros projetos que eu tive aí. E eu comecei a ver o que é que um país de primeiro mundo, como é que as coisas funcionavam mais rápido. E eu pude entender, Renatinho, que as coisas funcionam com gestão.
Então, muitas das vezes, o problema da nossa vida é a falta de gestão. Muito seja bom. a área que você estiver trabalhando, na área do direito, na área da medicina, se você tem uma loja em casa, uma loja de celular, se você vende capinha de telefone, se você tem um salão de beleza. Eu quero te dizer que para você chegar no seu próximo nível, você precisa de gestão. E, infelizmente, nem no colégio e nem na faculdade a gente aprende sobre gestão. A gente vai aprender muito depois, cursos fora, às vezes a gente faz muitas palestras para aprender um pouco disso, mas se você entender a importância que a gestão vai fazer na sua vida, tanto pessoal quanto vida profissional, você investiria um pouco mais. Muito bom. Né? Você falando de primeiro mundo, de gestão, e aí da sua percepção, dessa vontade, desse desejo de cooperar. Eu queria aproveitar para você que está ouvindo o rádio agora 92.1, Rádio Líder, para que você, através do seu telefone, mandasse uma mensagem para alguém dizendo o seguinte: vamos escutar essa história de hoje aqui, porque o Isaac, o Dr. Isaac, está no programa e tem algo muito especial para comunicar. Vai no WhatsApp, aí no grupo, e compartilha, você que está assistindo via YouTube, a nossa mensagem também. Manda agora aí para os seus amigos, pega o link aqui da nossa transmissão no YouTube e manda para quem você quiser, porque faz muito sentido. E mais ainda, na TV, você pode fazer uma foto agora da tela da TV, faz aí, você faz a foto da tela, pum, e mostra para todo mundo que você está sintonizado no canal 25.1, marca o meu @ aí, Renato Soares, vai lá, pode marcar, que eu vou repostar, eu vou compartilhar você, e assim nós vamos aumentando a nossa relação, a nossa unidade aqui, o nosso grupo de crescimento de verdade do outro lado, invadindo os lugares mais difíceis. A mensagem vai chegar e tudo que é comentado aqui tem muita certeza de Deus para te levar no caminho que Ele tem para a sua vida. O Dr. Isaac está aqui e eu gosto muito de falar de gestão. Quando você falou de gestão, você tem história para contar em várias áreas. Sim, sim. E você falou do primeiro mundo e dessa agenda de viagens internacionais do seu pai. Você acha que na área da saúde o Brasil ainda sofre? Cara, Renatinho, muito. E é impressionante, cara, como falta de gestão, falta de treinamento. Eu vejo da parte dos profissionais da saúde muita vontade, mas falta alguém para pegar na mão e ensinar o passo a passo. E eu entendo que, infelizmente, as coisas não acontecem só de boa vontade. É preciso ter um mentor, é preciso ter alguém ali gerindo, mostrando o caminho, né? Impressionante que eu passei um episódio agora recente, eu tô com uma tia, que é uma tia-mãe, que me ajudou a me criar. Ela tem fibrose pulmonar. Para quem não sabe, fibrose pulmonar, você perde a capacidade da elasticidade do pulmão. Então, você fica com respiração muito reduzida. Então, o paciente ele fica muito limitado e, às vezes, quase que obrigatoriamente, ele precisa do uso de catéter nasal. Para que você possa entender em casa, às vezes você já viu alguém na rua com cateterzinho nasal, é algum problema ali respiratório. E o que acontece, Renatinho? Levei ali a minha tia para a UPA, né, fui muito bem atendido, os colegas lá nos receberam muito bem, tive a oportunidade de encontrar alguns amigos que trabalham no tempo de hospital, foi muito bacana, mas mesmo com a boa vontade dos profissionais, a falta de estrutura, né, e eu falei assim, cara, vocês são heróis, porque com esse mínimo de estrutura vocês estão fazendo tudo isso, e o que é que me preocupa com isso, Renatinho? Falando aqui a nível de Fortaleza, nossa cidade, Fortaleza, Ceará, Brasil, um universo de poucas possibilidades, né? Toda a equipe médica ali, médico, enfermeiro, cirurgião, o fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, o maqueiro, eles ficam muito limitados, sabe, Renatinho? E o que acontece? Acaba que você, infelizmente, você limita ali a vida até do paciente. Verdade. Né? A primeira vez que eu levei a minha tia, 6 meses atrás, ela chegou para mim, doutor, infelizmente não tem mais fazer com sutiã não. Desenganou. 4 colegas enganaram. Eu falei assim, eu entendo e eu respeito a experiência de vocês. Eu estava lá com mais 2 médicos amigos e eu falei, mas se nós tirarmos essa paciente desse universo aqui, no caso da UPA, e nós colocarmos no hospital, é outra possibilidade. Uhum. E ela, amigo, ela não aguenta, ela não consegue, ali tenho a minha fé também, quando aparece algo impossível, aí é a hora que a gente tem que dobrar o nosso joelho e pedir a Deus sabedoria, discernimento e misericórdia, né? O que está no nosso alcance, nós vamos lá e a gente faz. Se o seu tratamento tem possibilidades, corra atrás dele. Mas se não tem, melhor ainda, aí você dobra o seu joelho, ora a Deus, e aí ele vai abrir as comportas dos céus, ele vai
agir porque o nome dele vai ser glorificado. Isso é muito bom. Segura no raciocínio, não perca não. Tá. Vamos lá. Então, o especialista em saúde está dizendo o seguinte: quando não tem mais o que fazer, a gente ora, o médico dos médicos consegue resolver. É verdade. Olha, você já pegou caso assim? Você vai continuar. Daqui a pouco você vai contar também. Eu estou recebendo aqui o que você está me contando e estou querendo pescar para tirar de você tudo aquilo que você tem guardado aí. Então pode continuar falando sobre gestão. Então, quando aconteceu a situação, Renatinho, eu fui na defensoria, pedi autorização, né? Liguei para alguns amigos, quero até agradecer aqui uma grande amiga, eu posso falar o nome dela? Pode ficar à vontade. Germana Soares, que foi vereadora de Fortaleza, uma pessoa incrível. E sempre ela era muito solidária, amigo, vamos ajudar. Então, assim, a gente movendo com todos os contatos que nós tínhamos. E conseguimos transferir minha tia para o hospital ali, para o Leonardo da Vinci ali, e foi muito bem tratada e a evolução dela foi incrível. Gestão também, né? Isso aí, né? Total. Porque se tivesse gestão, não precisava ir atrás de alguém verdade, no universo do relacionamento, da amizade, para tentar resolver o problema. Sim, e eu quero se a gestão já tivesse resolvida, né, já tinha, na mesma hora, acionado os seus procedimentos necessários. É verdade. Infelizmente, assim, muitas das vezes a gente tem que apelar para as amizades. Sim, né? sim. Tem que apelar para os contatos. É normal, né? É normal. Ninguém vive só nesse mundo. É verdade. Né? E aí, cara, 3 meses depois, ela teve alta, ficou muito bem, assim, foi uma experiência maravilhosa, graças a Deus, né? E o que eu quero dizer com isso? 6 meses depois, ela teve outro problema respiratório. E aí eu acabei levando para outra UPA. E é impressionante, assim, a falta, às vezes, cara, assim, de atitude dos colegas, de não saber o que fazer. Porque falta alguém ali para orientar, para motivar. Porque eu entendo, você e profissional da saúde, que você faz milagre e trabalha, você que trabalha em UPA, você que trabalha no hospital público, eu entendo a sua dor, eu já passei por isso e eu sei que é muito ruim, às vezes, o profissional mal remunerado, maltratado até pelos com pacientes. Salário atrasado. Não, e isso é no caso aqui, eu não vou falar aqui de hospital aqui de Fortaleza, que estão alguns colegas passando por isso. Mas eu entendo que às vezes você está com boa vontade, com salário atrasado e às vezes é maltratado pelo paciente. Então você acaba que você fica ali, às vezes, escravo ali de algumas situações. Tanta dor envolvida nessa hora, Tanta dor né? envolvida, Renatinho. Porque a dor do paciente, a dor do médico, do especialista ali, sim. E um misto de sentimentos, preocupação, tensão, correria, não é fácil. Verdade, não, né? E ali, sempre quando eu procuro chegar num sistema público, né, eu procuro ali dar uma boa palavra para os amigos, sabe, Renatinho? Agradeço o cuidado deles, né? E assim, às vezes até para criticar, a gente vai criticar com muito amor, né, para não doer, porque o cara às vezes já está ferido ali do dia a dia. E ali eu falo, amigos, é necessário às vezes a gente tentar conversar mais com o outro, procurar sair da caixa, procurar soluções, porque é impressionante, Renatinho, quando o profissional da saúde ele está bem alinhado, cara, quem ganha é o paciente, né? Por muitos anos, né, tinha cada profissional da saúde queria trabalhar isolado, né? Tinha ali os médicos, as enfermeiras, fisioterapeutas, no caso ali, outros profissionais ali, que envolvia ali no hospital, os 3 profissionais que tá ali. Hoje em dia eu vejo assim, que eles estão muito mais interligados, né? O psicólogo está ali presente. Hoje em dia as pessoas entendem o papel do psicólogo dentro do hospital, que o paciente está emocionalmente destruído, ele precisa ali do acompanhamento. Sim. Então hoje em dia eu vejo que quem ganha com essa união aí é o profissional e os pacientes principalmente, né, Renato? Então, fechando aspas aqui, gestão, sentimento, emoção, tem jeito. Sim, não é? sim, tem jeito, cara. Se mudar a concepção, Total. Nós vamos ver índices, marcadores, gráficos dizendo que a saúde foi melhorada. Sim. Para fechar, a solução é uma nova conscientização? Total, Renatinho. Eu fiquei muito triste, eu percebia que alguns anos atrás, nas pracinhas de Fortaleza, tinham educadores físicos ali, que eram os professores ali dando aula de ginástica laboral, né, dando ali treinamento personalizado. E quanto a sociedade ganhava com aquilo, né? Tinham lá senhoras ali se mobilizando, o corpo ele foi feito para estar em movimento. Então, assim, e tiraram, Renatinho, isso. Cara, quando você tira isso, você aumenta a ida das pessoas nos postos de saúde, nas UPAs. Então, assim, cara, é impressionante como deveria investir mais ali na prevenção. Uhum. Infelizmente, né, o país de terceiro mundo, ele quer investir muito em apagar o incêndio. Ele não está muito preocupado ali na prevenção. Então, assim, por incrível que pareça, às vezes com investimento barato, a
a gente consegue resolver muita coisa, né, tio? Muito bom, muito bom. Está aqui o doutor Isaac Guimarães falando tudo com muito envolvimento, com muito sentimento, tem uma responsabilidade muito grande, que a missão é cuidar de pessoas. E eu acredito que essa noite ela vai além, não é, da saúde. Ela vai falando também um pouco sobre como as coisas podem acontecer na vida do homem que foca, que se dedica, que potencializa os valores. O Isaac, filho de um médico renomado da cidade, um pioneiro em tudo que fez, o pai dele foi muito além do tempo sempre, não é? Tem aí viagens internacionais no seu currículo, tantas horas de especialização. Poderia ter sido um filho mimado e ao ponto de não querer tocar outra coisa da vida e se acomodar com que as coisas que o pai já conquistou. É o que acontece, né? A gente consegue ver isso. Mas ele foi além, se esforçou e foi buscando o seu espaço ao solo. É como diz o dito popular, foi buscar o seu espaço ao solo. Conquistou. Não para na missão de querer ajudar pessoas. Sofreu quando jovem, descobriu que o que o pai estudava funcionava de verdade, sim. Se apaixona pela saúde e vai estudar muito. Sim. Aí vai estudar sobre gestão, vai viajar e vai começar a ter outras vivências também. O Isaac teve viagem internacional. Aonde foi que você foi servir, ou foi treinar, ou foi estudar? A viagem que você fez, que você mais viu necessidade de amor, de se envolver e de paixão? Renatinho, eu tive uma experiência de ir atender na África. Nós atendíamos pela manhã e à tarde nós treinávamos pessoas. E ali foi um divisor de águas na minha vida, cara. Foi onde eu descobri o que era miséria. Que no Brasil nós temos pobreza. Na África eu tive a oportunidade de conhecer miséria. Então assim, e o que me impactou? Eu vi ali crianças que faziam uma única refeição por dia e eram felizes, cara. Porque assim, as pessoas pensam que muitas coisas é maquiagem. Mas você passar um mês convivendo ali de manhã, tarde e noite, as pessoas começam a se mostrar como elas são. E eu pude perceber que eu precisava de ser transformado, cara. Eu falei que eu comecei a dar graças a Deus por acordar, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo lanche, pela janta, pela oportunidade de estudar, pela oportunidade de fazer algo que ajudar as pessoas. E ali, cara, eu voltei com outra mentalidade, né? Como fala o nosso bispo J.B. Carvalho, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E ali eu pude perceber o quanto eu precisava mudar e dar foco no que precisava. Eu falei, cara, eu não preciso de muito para ser feliz. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu preciso ser a resposta. É uma das coisas que o meu bispo Fabrício, da Comunidade das Nações, ele bate muito isso, pastor Davi, pastor Flávio, eles falam, cara, vamos ser a resposta. E eu pude ver, cara, eu falei, como eu faço para eu ser a resposta? Oh. E aí, eu pude ali dar treinamentos, eu fiquei muito feliz do feedback de 2 anos depois, até hoje, alguns professores lá mandam vídeos de o quanto agregou você ensinar ali uma criança, ensinar ali os professores de como estimular a criança a andar, de como estimular a criança ali a exercitar, a parte de mobilidade. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, cara, que até hoje ali, e eu aprendi muito com eles, cara, sobre ter fé. Muito porque, bom. Literalmente, Renatinho, o único que eles têm ali é só fé, porque estrutura eles não têm, casa não tem, alimento não tem, meu mal Deus. Come, então, assim, literalmente tem fé. E o que é que eu pude trazer isso para o consultório? Eu comecei a ver, eu falei assim, cara, eu tô aqui servindo num país onde tudo se baseia pela oração. Paralelo também, eu já tive uma experiência de ir para a Coreia do Sul. Né? Tanto fui estudar, quanto fui aprender lá com a igreja lá da oração da madrugada. Foi um projeto incrível. David Chu, muito incrível. E eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, a base de muita coisa na vida é oração, tem que ter oração e ação. Então, a parte da ação eu estou fazendo. Agora, eu vou começar a colocar a oração dentro do meu consultório. E eu tive experiências, Renatinho, de que vários pacientes eu recebo, cara, com doenças incuráveis. E eu falo que a gente tem que ser sincero para o paciente, né? Eu recebi, recente, ano passado, uma grande empreendedora aqui de Fortaleza, de uma empresa muito conhecida, e ela chegou com câncer. Cara, provavelmente ela vai estar assistindo isso aí. Ela chegou com câncer, um carcinoma no braço, muito grande, e ela chegou com o diagnóstico de amputar o braço, né? E eu falei, amiga, na acupuntura nós vamos tratar o seu enjoo, essa sua dor de cabeça, para que você possa se alimentar e fazer sua quimioterapia e radioterapia, tudo tranquilo. Só, cara, que ali, eu fui tomado ali pelo Espírito Santo, Renatinho.
não foi a lei aqui, mas a minha primeira hora do dia ali eu me consagro a Deus. Eu passo 1 hora ali escutando meu louvor, escutando a minha palavra ali e pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus ali que Deus me mostre o que ninguém está vendo, pedindo a Deus o dom da cura e que Ele faça um milagre lá, que é a glória dele, Renatinho. Muito bom. E aí, cara, quando eu estava atendendo essa jovem, eu falei assim, amiga, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero dizer que você não vai perder seu braço. Forte. E ela ali se emocionou, na mesma hora meu pai me chamou na sala, cara com o perfil dele cirurgião, muito racional, eu falei assim, meu filho, deixa eu dizer uma coisa, ela tá com diagnóstico, ela já vai perder o braço. Ele disse isso na frente dela? Falou pra mim, né? E eu falei assim, eu sei, mas ali eu senti ali de Deus que eu deveria profetizar que ela não vai perder o braço. Meu Deus, que E ele, doideira. cara, pelo amor de Deus, não faz isso não. Né? Pode ser que o paciente interprete ruim, queira processar e tudo. Eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu quero te dizer que a partir de agora a responsabilidade é tua. Rapaz, é forte isso aí, hein? E eu chamei pra ela e falei assim, amigo, deixa eu dizer uma coisa pra você, você não vai perder seu braço em nome de Jesus. E ele, cara, passei a noite ali orando, né? Quando foi no outro dia, Renatinho, o marido dela veio conversar comigo. Chega meu secretário, doutor, o marido da fulana tá aí. E eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, eu falei de Jesus, acho que o cara vai achar ruim. Porque eu percebi ali que eles eram crentes afastados. E ele pegou e disse, cara, minha esposa passou a noite falando do senhor, eu queria lhe dar um abraço. Cara, quando ele me deu um abraço, me deu um alívio. Confesso que eu fiquei aliviado. Aleluia, até eu fiquei aqui agora também, dizendo o que é que vai dar aí, rapaz. Quando ele me deu um abraço, eu falei assim, amigo, já que você é o sacerdote da sua casa, nós podemos orar juntos? E ali, cara, nós tivemos um momento incrível ali no consultório. Aleluia. Nós podemos orar, mas eu quero dizer para você que sempre que você tomar um posicionamento de orar por alguém, pague o preço. Não é você simplesmente orar, Deus abençoe fulano, não. Não, ali quando você for meditar na palavra de Deus, você reivindique essa oração. Quando você estiver ali agradecendo a Deus pela sua vida, reivindique sua oração e comece a meditar, como a palavra diz, meditar dia e noite. E eu passei, cara, 3 meses indo todos os dias para todas as casas de oração que tinha em Fortaleza, eu estava indo. Senhor, eu quero te apresentar a vida da fulana. Lutando e guerreando. E ali, eu entendo, eu aprendi com o bispo Fabrício, que o céu se move por argumentos, né? E eu falei, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Era a minha oração que eu fazia a Deus. Essa menina são um casal de jovens empresários aqui em Fortaleza. A empresa deles é uma empresa muito conhecida aqui em Fortaleza. Eles tiveram uma experiência ruim contigo, eles estão magoados, machucados, porque se inferiram com pessoas e eles estão colocando culpa no Senhor. E eu quero te dizer, Deus, que é uma ótima oportunidade para tu curar e tu se reconciliar com essa família. E era a minha oração todo dia, era esse pretexto que eu dava para Deus. Renatinho, 6 meses se passaram, ela sumiu por 2 meses do consultório. Eu fiquei muito preocupado. Não tinha mais contato? Ela sumiu, não atendia ligação, nem ela, nem o marido, eu fiquei preocupado. E aí, cara, teve um belo dia no café da manhã, eu tava com meu filho era bebê ainda, aqui no colo. Eu bati assim na mesa e disse, Deus, eu quero notícias boas da fulana, porque é pra tua honra e tua glória. E ela não tinha marcado nada. Cheguei quando deu uns 9h45, ela aparece. E ela apareceu muito feliz na recepção. Aleluia. Sorrindo. Chegou no consultório, mostrou lá, eu quero lhe dizer para você que aqui é o meu braço. Eu falei assim, amiga, conta aí como foi esse rolê. Eu passei mal, quase entrei em coma, fiz um treinamento da prótese, mas quando eu estava fazendo aquele treinamento da prótese, eu lembrei que o Senhor falou que eu estava debaixo de uma palavra. Eu não vou perder o meu braço. Aleluia. E ela disse que estava muito segura naquela palavra. E no dia da cirurgia foi levada a prótese, foi uma equipe de vários cirurgiões, chegou lá por algum milagre, que a gente chama, o nome desse milagre se chama Jesus. O tumor dela, o carcinoma, estava solto do osso. E ele pôde retirar ali o tumor, Aleluia. uma parte do músculo e preservar o braço dela. Então, assim, não tem como Glória servir a esse Jesus lindo, maravilhoso. É impressionante. Eu não consigo entender como é que as pessoas elas não conseguem juntar a ciência e Deus, cara. Doutor Isaac, que coisa forte aí, tá falando agora, você tá ouvindo aqui no Rádio 92.1, Rádio Líder. É forte hoje aqui. E ainda também vendo pela TV, agora na TV Canal 25.1, ou nos assistindo e compartilhando, fazendo a sua mãozinha de positivo aí, deixando a sua curtida, o seu comentário, a sua pergunta também no YouTube, no canal Olhe nos Meus Olhos. Eu estou recebendo o doutor Isaac Guimarães. Quem está chegando agora, eu fiz uma apresentação da biografia dele como um amigo meu de longas datas, que a gente já apresentou e você vai ter que assistir novamente o YouTube, voltando lá para o começo para pegar essa apresentação. Hoje, depois, a transformação aconteceu, a maturidade chegou,
Ele tem várias especialidades, uma carreira muito linda na arte de atender pessoas e com uma medicina chinesa. Sim. Que tem feito a diferença no mundo. O pai dele, Dr. Sérgio Botelho, que é muito conhecido no Ceará e no Brasil, tem também aí um toque muito especial com tudo isso. Está aqui ele hoje comigo falando sobre a acupuntura. Ele é PhD em acupunturista, não é isso? Acupunturista isso. PhD, essa é a marcação. A outra certificação é mestre e doutor em ciências médicas pela UFC e trata com fé. Né? É verdade. Porque agora entra aí num disparate, numa situação meio complexa. É engraçado, Renatinho, assim, que infelizmente a maioria, tudo que as pessoas elas não entendem, elas espiritualizam. Né? Então eu lembro que há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, quando eu comecei, eu lembro que tinha muito crente que falava, isso é de Deus, doutor? Eu falei, rapaz, o pessoal lá da minha clínica lá, o pessoal é canela seca, lá é louvor de manhã, tarde e noite, o pessoal lá é no aleluia, no glória a Deus. Como não ser de Deus, né? Mas infelizmente, cara, assim como pode ter uma especialidade que as pessoas não consagram a Deus, né? Então assim, é tudo de cada um. Eu quero dizer que somos livres e tudo, você pode consagrar tudo a Deus, né? Você pode vender aí seu celular e consagrar a Deus, a sua loja. Você pode ter no seu salão de beleza, sua manicure. Você pode orar a Deus, Senhor, abençoe esse alicate aqui, que esse alicate aqui nunca faça mal nenhum cliente. Então, tudo você pode consagrar a Deus. E assim a gente consagra a Deus os nossos estudos, a nossa ciência, a nossa metodologia. Né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Diga. Você vai viajando o mundo até chegar na Coreia, na igreja da Coreia. Sim. Igreja gigante. Né? Imensa, cara. Eu já vi vídeos, fotografia, conheço alguns outros amigos que foram ali também. Sim. Parece que tem um carrinho para se locomover de uma estação para outra, não é? É gigante lá o espaço. É muito grande. Tem noção de quantos pastores estão ali envolvidos no trabalho quando o culto acontece? Eu já ouvi cerca de 1000 pastores. É verdade, cara. Alguém já disse que era muito mais que isso também. São milhares. Né? Assim, eu pude, falando aqui um pouco da Coreia, para que você entenda, a Coreia era o 50º país mais pobre do mundo e saiu para 9ª potência mundial. E aí eu fiquei pensando, o que é que esses caras fizeram? Rapaz, tem um segredo. Aí, de fato, gente, só você indo para você acreditar. Quando eu escutei a primeira vez, você pensa que é história. Papo de crente. A turma fica com o pé atrás. Pé atrás. Cara, de fato, 4 horas da manhã, a cidade toda são movimentações dos trânsitos indo para as igrejas. Então eles têm costume de orar todos os dias de madrugada. Né? E assim, uma coisa que chamou a atenção, eu pensei, cara, que eu orava. Porque eu orava 3 minutos, 5 minutos, eu me achava um cara... espiritual e com espiritual. Com a relação com Deus muito próxima. Então, 30 anos aí de igreja, sei lá, quase isso, um tempo. E aí você orava 5 minutos, eu me achava um cara crente, eu me achava um cara assim espiritual. Falei, caramba, eu tenho intimidade com Jesus. Cara, quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas passando mais de 1 hora orando de joelhos. Gente, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei você, mas às vezes, depois de 3 minutos, a gente perde o papo. A gente não tem mais o que falar, não. Você acha que já tinha dito tudo, né? Eu pensei, cara, que eu falava assim, 5 minutos eu conversava tanto, e eu sou muito específico nas minhas orações. E eu ouvindo ali, porque tem um tradutor, tem um aparelhozinho pra gente traduzir. E eu olhando lá, o cara, 1 hora orando, eu falei, meu irmão, que tanto assunto esse cara tem pra falar com Deus. E o que ele dizia nessa oração? Você estava ouvindo aqui? Cara, agradecia, bendizia, enaltecia. Eles começavam ali as orações, eles começavam agradecendo muito. Eles eram muito gratos. E eu pude perceber aí que fala muito, e os coaches falam muito, né, sobre a comunicação. E eu pude perceber que quando você começa o dia agradecendo a Deus, só o fato de você estar vivo, coisas acontecem. Como diria na linguagem dos coaches, né? A chave vira. A neurociência vai explicar isso, né? Total. Então, eu pude perceber, eu falei assim, cara, eu vou fazer aqui nesses caras. Eu comecei a copiar. Eu ficava olhando assim, então eu já comecei é muito difícil, não vou aqui ser hipócrita e dizer que eu consegui orar 1 hora, mas eu já passava ali 10 minutos orando. Agradecendo, falei assim, Deus, muito obrigado porque eu tenho um pai, porque eu tenho mãe, muito obrigado porque eu sou amado, muito obrigado porque eu tenho a oportunidade gratidão, a palavra... de ter pastores aqui comigo, de ter amigos. E, cara, aí eu pude perceber o quanto nós temos mais coisa para agradecer do que reclamar. Né? Infelizmente, nós somos condicionados a murmurar, somos condicionados a reclamar e ver problemas. Verdade. Mas quando você entra naquela atmosfera, no ambiente,
Por isso que eu acredito, cara, que o ambiente muda muito. Sim. Então, o que eu quero dizer para você? Quem ora tem vitória. Você que está nos assistindo, é muito importante que você esteja num ambiente de igreja. E aqui nós não estamos pregando religião. Perfeito. Eu estou aqui falando que é importante estar no ambiente de igreja porque ali você está num ambiente seguro, você está num ambiente saudável. Sim. Você está num ambiente onde todas as pessoas querem a mesma coisa. Uau, é isso melhorar, mesmo. Ser transformado, ser ali liberto. Então, assim, é muito saudável esse ambiente. E eu pude passar ali um mês ali com aquelas pessoas ali, eu vendo... E ali eu comecei a perceber que hoje em dia as minhas orações, Renatinho, tem mais agradecimento do que eu estou pedindo. Glória a Deus. E ali eu pude aprender. Posso dizer para vocês que eu aprendi a orar. Foi a virada de chave de verdade da vida do mestre em ciências médicas, sim. Do doutor em ciências médicas, que já era cheio de fé, clinicava, atendia o povo, mas fica naquele ali... paralelo entre a fé e a razão. Sim, sim. Essa experiência que você contou da moça que estava sofrendo com a enfermidade no braço, quem ouviu agora ou ficou dizendo, o doutor é o curandeiro? Não. É o doutor que resolve. Não, aqui não é isso não. O doutor está dizendo que a fé resolve. Resolve. E ali, direcionado por Deus, ele usa uma palavra de fé, sim, que ativa o milagre naquela pessoa, que vai passar pelo processo médico, mas não vai perder o braço. Então, o que você fez ali naquela hora foi acreditar na palavra que estava recebendo e liberar. Sim. E em fé, o milagre aconteceu. Ela não perde o braço. Não é que, e aí eu digo para você, não é que o doutor está resolvendo dizendo assim, tá, em nome de Jesus. Não, vai ter hora que você vai precisar passar para fazer a cirurgia. Sim, sim. Vai ter hora que você vai precisar entrar no laser. Sim. Vai ter hora que você vai ter uma hora. Se for necessário, tudo bem. Sim. Não é? Se for necessário, Deus usa essa medicina. Agora, quem ora, acredita, confia e tem essa fé, não vai passar por esse processo. Uma coisa que foi uma mudança de chave, né? Em 2020, em junho de 2020, o meu pai, ele teve a Covid, né? Teve e nem sabia que estava com a Covid, né? Ele muito saudável, muito resistente. E um belo dia eu cheguei na clínica e ele não estava. E aí minha mãe me liga, meu filho, seu pai diz que está cansado. Eu falei, pô, meu pai, eu nunca vi meu pai dizer nem que tem dor de cabeça. Ele dizer que está cansado, alguma coisa muito grave. Fui correndo, cheguei lá na casa dele, ele falou assim, meu filho, eu tô cansado. Eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa aqui. Na mesma hora eu liguei para a ambulância, um amigo que estava de plantão. Ele foi lá e ele disse, cara, a gente precisa levar teu pai ao hospital para a gente fazer uns exames. A saturação dele muito baixa. Quando nós chegamos ali no hospital, Renatinho, já de imediato ali fizeram os exames dele, e aí o chefe do plantão chegou para mim e falou assim, amigo, é o seguinte, eu quero lhe dizer que o professor ele não passa de hoje. Meu Deus. Aí eu... Você recebeu essa notícia? Cara, ali o meu chão parou. E ali eu falei, Jesus, como assim acabou o rolê aqui? E ele disse, cara, ele tá com 75 do pulmão comprometido. Ele já tem 79 anos, não tem, se eu não me engano, 79 anos, 78, não lembro, já tinha uma certa idade. E ali, cara, na mesma hora minha mãe estava chegando no hospital e ela perguntou ali, e eu falei assim, Jesus, eu não quero mentir, mas eu preciso exercitar minha fé agora. Quando chega minha mãe ali para perguntar ali como é que estava a situação do meu pai, eu falei assim, mãe, ele vai ficar bem. Ela, e eu, qual o quadro agora? Eu falei, tá com pneumonia, tá com parte do pulmão dele comprometido, ele vai ter que ficar aqui internado, mas ele vai ficar bem. E ali, cara, não tinha o que fazer, era aquele período, você lembra desse período que nós passamos, de isolamento, não podia ter contato e tudo. Ele tive que ver meu pai ser internado sozinho, não podia entrar, porque não podia estar acompanhado nesse tempo. Cara, eu fiz uma coisa, eu deixei ele no hospital, na UTI, e voltei para a clínica, porque eu entendo que não é a circunstância que nos move. Não é o fato de você hoje não estar bem no seu casamento, não é o fato de hoje você não estar empregado, não é o fato de hoje você não estar bem na sua saúde. A circunstância não muda quem você é. Você é o projeto original que Deus fez. Deus, antes de você nascer, Deus ele já sonhou com você, ele já projetou você. Então eu quero lhe lembrar hoje que você é um projeto perfeito de Deus. Então se a circunstância não está da maneira que você quer, fica tranquilo, que já as coisas vão voltar para o lugar, porque as coisas não saíram do controle de Deus. Então tudo tem um propósito. Grava esse vídeo aqui, eu quero te dizer que daqui dos próximos meses você vai estar lembrando desse vídeo e você vai ver como o problema se resolveu, porque você não murmurou, você agradeceu e você orou. Então eu fui lá atender
e todo mundo, eu com diagnóstico que meu pai não passava daquela noite. No meio da pandemia? No meio da pandemia. Eu trabalhando aqui, as pessoas perguntando cadê meu pai, eu falei assim, foi internado, mas vai ficar bem. E, cara, sobreviveu o primeiro dia. Segundo, terceiro, foram 13 dias que parecia que passavam 3 anos e não passavam os 13 dias. Rapaz, que dor. Cara, quando foi no 10º dia, todo dia eu recebi uma ligação dizendo que ele estava piorando. Todos os dias a ligação. Eu lembro que quando deu no 10º dia, Renatinho, que a plantonista me ligou e disse, doutor, o professor ele tá com problema renal. Eu falei, caramba, se ele for para hemodiálise ele não volta não. Ele já tá desenganado. Indo para hemodiálise é que piorou mais ainda. Cara, naquele dia foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida. Foi a oração onde separa se você busca a Deus pelo que Ele faz por você ou pelo que Ele é. E nesse dia ali eu dobrei o meu joelho no meu quarto e eu disse, Deus, Tu conheces o meu coração, Tu sabe que eu não vou deixar de Te adorar, Tu sabe que eu não vou deixar de Te buscar. Se Tu quiser fazer prova de mim, Deus, eis-me aqui, mas eu quero Te dar um argumento. Eu quero te dizer que todos os dias, eu e meu pai, nós atendemos dezenas de pessoas que precisam de cura. E essas pessoas ainda escutam o teu nome. Eu quero te dizer, Deus, que sozinho eu não vou conseguir. Então, se tu ainda tiver propósito na vida do meu pai, de ele ajudar pessoas através da cura, através da ciência, através do conhecimento dele, eu quero te dizer, Deus, que eu preciso dele aqui na terra. E ali, cara, foi a oração mais difícil da minha vida. Porque eu sabia ali, eu falei assim, cara, se eu estou dizendo para Deus que se ele levar meu pai, eu vou continuar adorando, Deus vai me pegar na palavra. Eu sabia para que eu estou orando. E eu falei, caramba, meu irmão, Deus vai me pegar na palavra. Cara, eu dormi assim, e foi a noite mais longa da minha vida. Que eu passei a noite dormindo, mas pensando, Deus, eu te amo, eu te adoro. Eu quero dizer que tu és grande, que tu és maravilhoso, que tu és lindo. Nada muda a circunstância. Cara, foi uma oração que eu passei a noite todinha ali, só com meus olhos fechados, só adorando a Deus em espírito ali. Aleluia. E, cara, assim, por incrível que pareça, 2 dias depois, eu recebi uma ligação. Cara, quando meu telefone ligou, eu falei, pronto, meu pai partiu. A médica me liga, doutor, o senhor não vai acreditar. Eu falei, eu respirei fundo ali, disse, pode dizer, estou preparado. Doutor Sérgio acordou curado. Aleluia, glória a Deus. Cara, é engraçado que a gente ora e às vezes a gente não tem fé nem pelo que a gente ora. Eu falei assim, amiga, com muito amor e carinho, não quero lhe desrespeitar, mas por favor, refaça os exames. Ela, não, o senhor não está entendendo, não. Eu já repeti os exames 5 vezes, eu também não acredito, não. Aleluia. Ele está curado, ele não tem nada. Aleluia. E ali, cara, eu lembro que eu liguei para minha mãe no hospital e ela disse que ele fez uma oração que parecia que ele estava orando, era com a alma dele, sabe? E eu falei assim, Deus, eu pensei que eu te conhecia, mas tu é muito mais além do que eu posso imaginar. E, cara, deu total sentido a minha vida de entender o poder de uma oração. Forte demais. De entender o poder de uma entrega, de entender que, de fato, eu preciso buscar Deus pelo que Ele é, não é pelo que Ele vai fazer. Muito mais do que o que Ele vai coisa. fazer é a consequência. O nome dele tem que ser glorificado, não é o meu. Às vezes, eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, você teve uma experiência com Jesus e se afastou, porque talvez Deus, ele levou um parente seu, levou seu pai, levou sua mãe, levou às vezes seu companheiro, levou sua esposa, ou Deus, ele não interviu naquele acidente de carro. Eu quero te dizer que, por incrível que pareça, apesar dessas circunstâncias, o nome de Deus vai ser glorificado. E o que você está passando, o que você passou, Deus, ele vai te fortalecer para que você possa testemunhar para pessoas que estão passando por essa mesma situação. Então, você que está assistindo, eu quero lhe dizer uma coisa para a sua vida. Você é a resposta de outras pessoas que estão passando pelo que você passou. Não é o fim, eu quero dizer que é só o começo. Nós servimos um Deus que ele vai transformar essa sua dor aí em um propósito. E eu quero declarar sobre a sua vida que está assistindo esse vídeo hoje aqui, que a sua vida vai ser transformada nos próximos dias. Aleluia. Nos próximos dias, milagres vão acontecer. É só você fazer assim, levantar sua mãozinha assim e dizer assim, ó, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus, ele vai transformar a sua vida. Assim como todos os dias Deus, ele tem transformado a minha vida, a minha casa, Deus, ele vai transformar a sua vida também. Aleluia, glória a Deus. Traz aqui a câmera em mim, eu vou te dizer um negócio, rapaz. Eu confesso que nós
o nosso programa é diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira aí. Ou então, em outros tipos de programa parecido. Aqui ninguém prepara roteiro e nem tem muito apelo, não. A gente discute sobre um tema. E aí Deus vai trazendo revelação e vai falando. E o doutor Isaac está aqui trazendo histórias que talvez ele não tivesse pautado para falar hoje aqui, Sim, não. É verdade. Talvez a ciência que ele tem habilidade, tem formação e é reconhecido e é chamado para ir às capitais do Brasil, fora do Brasil, para palestrar, para treinar as pessoas, atender o povo que está com dor, colocando a cultura ali em evidência, talvez ele não tivesse programado nada disso. Me emocionei bastante com a história do seu pai. Qual o tempo que a gente tem aí, Pedro, hein? Por gentileza, na regressiva? 8 minutos aqui. O programa está passando numa velocidade muito grande. Em 1 hora, é pouco para contar as experiências que você tem. E também pouco para dar atenção a esse povo que está do outro lado, querendo muito entender sobre essa ciência. Mas deixa eu te falar mais. Precisava passar por tudo isso para você agora ser essa resposta para a vida de outras pessoas também, não é? Porque quando nós começamos aqui, na nossa fala, eu apresentando aqui o Isaac, lembrando do tempo juvenil. Verdade. E eu perguntei, você sabia onde é que você ia chegar? Não. Sem saber do que você ia contar. Tipo, você estava preparado para enfrentar todas essas batalhas, todos esses desafios? É empresário, é pai, doutor em ciências médicas, tem vivido a vida de gestão no consultório, para outros negócios, mas tem muita fé. E aí, na hora que não tem mais jeito, toda a sabedoria, todo o currículo, toda a biografia, quando não resolve mais, a oração vai resolver. É verdade. O poder da fé vai agir. E eu falei aqui sobre a minha primeira hora do meu dia ali, eu passo ali a Deus, pedindo a Deus discernimento, né, sabedoria. Nos últimos 5 anos, nós recebemos muitos pacientes, Renatinho, com diagnóstico de fibromialgia. Para quem não sabe, fibromialgia é uma doença psicossomática, ela não tem inflamação, né, segundo a patologia. E aí o paciente ele tem dor no corpo todo, e essa dor está sempre mudando. Uma hora está com dor na mão, outra hora no braço, na perna, então é uma coisa... Rapidinho, doutor, é uma doença psicossomática? Psicossomática, ela tem não a ver existe, com psique, só a cabeça, está só na cabeça dela. Só que isso o paciente tem... sofre de verdade, Renatinho. Certo, mas todas as certificações, tese, artigos, tudo comprova isso mesmo? Sim. Rapaz. E o paciente que ele tem fibromialgia, no caso, né, eu recebo muitos pacientes todos os dias no consultório, Renatinho, e é impressionante ali quando eu começo a avaliar ali o paciente, né? Temos toda uma equipe, a gente palpando ali o paciente, eu falo, amigo, deixa eu te dar uma notícia boa. Então você imagina um cara que está 8 anos sofrendo por uma dor no corpo todo. O cara já foi para todos os anti-inflamatórios, todos os corticoides, o cara já está nos ansiolíticos, nos tarja preta, o cara já está tomando tudo que você puder imaginar. O cara já passou por ortopedista, ele já passou pelo psiquiatra, o reumatologista, já foi no clínico, já fez fisioterapia, o cara já tentou todo o tratamento e não deu certo. E ali eu começo ali, eu falo assim, Deus, me dá uma solução para saber se esse cara tem isso mesmo. E ali, com habilidade, depois de você atender milhares de pacientes, você começa a ter uma habilidade, né? E tocando, a gente consegue, de fato, ali identificar ali algumas contraturas, algumas inflamações. Tem aparelhos específicos, tem técnicas específicas, que eu não vou esticar aqui agora. E aí a gente começa a ver que o paciente fala assim, amigo, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Essa região aqui do pescoço, né, que a gente chama de na cervical, né, mas isso aqui é uma linguagem popular, que é a região do pescoço. Essas contraturas aqui, elas causam falsos diagnósticos. Deixa eu te falar, tocando aqui, tá muito fibrosado tá rígido, gente. A carnezinha do nosso pescoço é para estar mole. Às vezes parece uma parede, tão rígido que tá. Agora eu tô me tocando aqui nos meus trapézios aqui. Pode agora tocar em casa e ver como é que tá o seu pescoço aí, viu? Se tá tudo ok. Rapaz, aqui tá duro, hein? Nossa, tensão uma demais. dica que você pode colocar, toalhazinha úmida, coloca uma compressa de água morna 20 minutos que vai ajudar bastante. Pode fazer isso aí várias vezes por dia, tá? Vai ajudar. Tratamento natural. E ali, quando eu começo a tocar ali, eu falo assim, amiga, essa cervicalgia aqui, essa tensão, essa rigidez aqui, para que você possa entender em casa, aqui no seu pescoço, causam falsos diagnósticos. Pode dar uma dorzinha, uma bursite no ombro, aquela dorzinha, pode dar uma tendinite, formigamento nos braços, sensação de peso, DTM, aquela dorzinha aqui na mandíbula, que você vai, aquela dorzinha na mandíbula, pode dar enxaqueca, irritabilidade, insônia. Eu tenho tudo isso. Eu falei, glória a Deus. Ela, por que, doutor?
porque eu já estou começando a achar que você não tem fibromialgia. Aí começa a tocar na coluna, aí vejo uma tensãozinha ali na torácica, que às vezes dá uma dorzinha no peito, aí você chega ali na região lombar e você vê ali uma hiperlordose, uma postura, uma formação que já está pinçando o nervo ciático, que dá aquela dormência nas pernas, má circulação, sensação de peso. Aí você começa a ver, Renatinho, que de fato aquelas dores que o cara tem no corpo todo ali, tem uma lógica ali, tá ali o problema. Aí no caso da gente aqui na Trindade Medical Center, né? Deixa aqui seu convite para você conhecer a Trindade Medical Center, uma clínica especializada em dor crônica que está revolucionando no Brasil. Um tratamento 100% natural, sem contraindicação e o mais incrível, no primeiro atendimento você já tem uma resposta de 50% a 80% da sua melhora. Vale a pena você conferir, tá? E aí o paciente ele sai lá feliz. E aí eu digo para o paciente, amiga, deixa eu te dizer uma coisa, provavelmente você não tem fibromialgia. E ela fala, sério, doutor, daqui a um mês eu te confirmo. Um mês ela fala, doutor, não estou sentindo mais nada, eu fui curada. Eu falei assim, amiga, você não foi curada porque você não tinha fibromialgia. Mas eu quero te dizer que isso aqui é a expertise que Deus nos dá. Algumas habilidades de identificar algumas patologias, identificar algumas contraturas, identificar às vezes uma má postura, que causa ali, Renatinho, uma falsa sensação que o cara não tem, uma dor que o cara não tem. Rapaz, né? Eu estou precisando de ir lá. Né? Eu fui contar uma dor até para ficar um pouco mais simpático, o senhor trouxe algo muito forte aí. Eu disse assim, rapaz, estou sentindo dor aqui para amigo, não posso jogar bola esses dias não, estou sentindo dor aqui, outra aqui. Ele disse assim, rapaz, só tem 2 pessoas que podem resolver. Aí ele disse, quem? O doutor Isaac ou então Raimundo Faz Tudo. Raimundo Faz Tudo era uma empresa aqui no Ceará, não sei se ainda tem, né? Fez muito sucesso e resolvia tudo. Mandar um abraço pro seu Raimundo, família. Então, se o doutor Isaac não tiver um diagnóstico para você, o Raimundo Faz Tudo resolve lá. Verdade. Vai, meu amigo, continua, por gentileza. Então, assim, cara, então Deus nos dá a oportunidade todos os dias, Renatinho, de solucionar ali problemas. Né, de várias doenças ali, de quantos pacientes, milhares de pacientes nós temos na fila de cirurgia, né? Quando tem ali uma lesão, quando tem ali uma extrusão, uma protusão, um nível muito grave, ali a gente encaminha para a cirurgia. Nós temos vários amigos aí ortopedistas que nos ajudam, que fazem parte ali que a gente encaminha para esses colegas, mas muitas coisas, cara, pode se resolver sem cirurgia, né? É impressionante como muitos pacientes têm dor no joelho, o problema dele não é o joelho, é a musculatura posterior aqui. Para quem não sabe, é a musculatura atrás da sua coxa aqui. Abaixo do bumbum ali, ela tá ali com a contratura, encurtamento ali, ela estabiliza o joelho. Às vezes ela tá ali fadigada, ali vai machucar seu joelho. O paciente morre de tratar o joelho e não vai ficar bom no joelho. Então, do nosso diferencial, né, do nosso tratamento, é que a gente trata a causa. Né? O paciente, eu tô com dor na mão, às vezes o problema não é a mão dele. O problema dele vem de outro lugar, entendeu? Então, é esse aí o nosso diferencial e eu acredito que essa expertise aí, que quem deu, né, não foi ter mestrado, doutorado, não ter várias formações, não ter várias especializações, não ter uma equipe de professores universitários. De fato, eu acredito que é Deus que nos dá. Muito bom. Não tem como não ser Ele, entendeu? Meu amigo, o tempo passou tão rápido que agora eu perguntei o tempo aqui, o Pedro me trouxe que o nosso programa já está zerando. Você tem como colocar o Instagram dele aqui? Tem, Pedro? Já está aqui o @, né? A marcação, mas aqui na tela tem ou fica difícil? O Pedro vai tentar colocar aqui. Certo. Doutor, o tempo passou muito rápido, doutor. Foi verdade, foi muito agradável. Eu quero marcar outra vez aqui com o senhor vindo. Na hora, e eu queria fazer um desafio. Sim. O senhor me dá uma consulta para a nossa audiência aqui, para a gente fazer um sorteio em um dia e levar uma pessoa lá para sentar com o senhor e fazer uma consulta na hora. de bônus. Nós vamos hora. fazer isso então. Né? Eu quero levar o senhor também no programa de rádio depois, para a gente trabalhar muito sobre isso aí. Ó, o Instagram tá aqui, ó. Isaac Guimarães, o @ dele durante todo o programa ficou aparecendo aí. Você vai ter lá a descrição no YouTube para assistir. Quem está vendo pela televisão agora, aqui na TV da gente, canal 25.1, está assistindo agora nesse momento. Depois pode ter uma reprise no rádio. Está ouvindo também ao vivo, mas no YouTube, no nosso canal, fica salvo. Você estava apontando alguma coisa? Quer mostrar o quê? Aqui, ó. Isso aqui são 3 gerações, né? O meu pai, que Dr. Sérgio Botelho. Meu pai, meu mentor, meu sócio. Né? O meu filho, que é o Sérgio Botelho Guimarães Neto. Olha aí. Eu quero dizer para você que você tem sonho aí de ser mãe, tá? Nós temos um tratamento de fertilização, tratamento 100% natural. Tá aqui a resposta aqui. E o que é incrível? Onde é que entra aqui a ciência e Deus? Né? A minha esposa não podia engravidar no tempo e nós fizemos um tratamento e veio aqui o resultado da bênção. Mas o que é incrível? Olha onde é que entra Deus. Eu pedi a Deus que o meu primeiro filho fosse homem. Eu pedi a Deus que ele, para dar o nome do meu pai, que era honrar o legado dele, né? Honre e aprenda a honrar seus pais.
E o meu filho ainda nasceu no dia do aniversário do meu pai. Rapaz. Então, assim, é uma coisa que vai ficar marcada. Se orar, Deus resolve. Deus resolve, amigo. Meu amigo, você tem muita história para contar, eu quero trazer, volta para cá, Pedrão, e dizer que foi muito bom esse tempo, o tempo passou muito rápido, agradecer o carinho da sua audiência da TV 25.1, muito obrigado você ouvindo pelo rádio aqui também, amanhã a gente volta, certeza, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, é claro, no YouTube vai ficar salvo para você assistir a hora que você quiser, e o doutor Isaac agradece, nosso tempo estourou, tá vindo a oração do propósito de 21 dias aqui, logo depois eu saio do ar, já vem direto do altar da Igreja Remidos em Cristo, a campanha de Daniel, do jejum de Daniel, que são 21 dias de oração, de consagração, de jejum, e daqui a pouco você vai estar vendo. Eu queria que você agradecesse, mandasse abraço para quem você quiser, fica à vontade. Eu quero lhe agradecer, você que está aqui nos prestigiando, assistindo, e eu quero te dizer que Deus ele vai te honrar. Tem coisas que você ainda não entendeu, situações que você está passando, que você não sabe por que está passando, mas eu quero dizer que nos próximos meses você vai entender da resposta que Deus ele vai dar para a sua vida. Estou muito feliz de estar aqui, testemunhando de tudo aquilo que Deus fez na minha vida, na vida aqui do Renatinho, na vida aqui dos meus familiares, e muito obrigado pelo carinho. E saiba que se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer muito mais na sua vida. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. Maravilha, a gente se encontra. Um abraço, fica aí com Deus. Amanhã no rádio, 10 horas, o meu compromisso com você aí na Rádio Líder, tá? Ao vivo, olhando nos seus olhos. E logo mais à noite, 22 horas, aqui na TV 25.1, TV da gente. Um abraço. Tchau, tchau, minha gente.